Flores voadoras, vivendo a vida em diferentes estágios. As borboletas e as mariposas sempre aguçaram nossa imaginação. Elas inspiraram a arte e a literatura popular mundial, desde a lagarta de Alice no País das Maravilhas até as fadas aladas das flores desenhadas pelos ilustradores do século XIX. Mas as borboletas e muitas mariposas são muito mais que um lindo par de asas. O que pode fascinar o olhar humano é a forma com que se comunicam com o mundo que as rodeia. Embora suas cores tenham sido feitas para atrair um parceiro, assustar um predador ou ajudá-las a desaparecer, as borboletas e mariposas têm esse aspecto por uma excelente razão: sobreviver. Em cada passo dos 4 estágios que formam seu ciclo de vida, de ovo, a lagarta, a crisálida, a adulto, trazem consigo uma variedade de estratégia que as converte em sobreviventes enganadoras. As borboletas e as mariposas são mestres do disfarce e do engano. Na antiga Grécia, a palavra psyche significava alma e borboleta. Os gregos acreditavam que a alma humana se transformava em borboleta enquanto esperava a próxima reencarnação. Até mesmo hoje em dia, muitas vezes são gravadas borboletas nas lápides como um símbolo da alma levantando voo. As borboletas e as mariposas pertencem a uma das maiores ordens de insetos. O nome dessa ordem, Lepidopterus, vem da palavra grega lepis, que significa escama, e pteron, que significa asa. Possui uma característica diferente de todos os outros insetos. Suas asas e corpos são cobertos de minúsculas escamas. Aumentadas 100 vezes, as escamas parecem telhas em um telhado multicolorido. São essas escamas que formam esses mosaicos espetaculares de cor e movimento. Da mesma forma que as penas dos pássaros, essas escamas se apoiam no ar e permitem que a borboleta voe. Como todos os insetos, as borboletas e mariposas têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Além de se diferenciarem pelas suas cores, também variam muito de tamanho. Essa diferença vai de uma borboleta do tamanho de uma unha até a gigantesca mariposa Atlas, cuja envergadura é do tamanho de um prato raso. A primeira notícia que temos da evolução das borboletas vem da época dos dinossauros. O mais antigo fóssil de mariposa tem 180 milhões de anos. As borboletas evoluíram 100 milhões de anos depois, ao mesmo tempo que as flores de que dependem. Este fóssil de borboleta tem 40 milhões de anos. Os insetos de asas com escamas espalharam-se rapidamente por todo o mundo. Hoje em dia, do Ártico até as florestas tropicais, o mundo abriga mais de 15 mil espécies de borboletas e 10 vezes esse número de mariposas. É a capacidade de metamorfose da borboleta, sua capacidade de se transformar dentro de uma crisálida, de uma criatura ligada à terra em uma beleza alada, o que sempre encantou os seres humanos. Os cristãos associam a saída da borboleta da crisálida com a ressurreição de Cristo. Os antigos egípcios acreditavam que seus deuses possuíam o poder da metamorfose, escapando da morte e mudando de uma forma para outra. Dentro deste ovo, menor que um grão de arroz, está se formando uma nova borboleta. A casca estriada guarda o padrão genético de uma figura majestosa capaz de voar de um lado ao outro do mundo. A monarca. As borboletas e mariposas põem seus ovos de forma a lhes garantir as maiores chances de sobrevivência. Algumas procuram segurança na quantidade, colocando grande número de ovos. Outras põem os ovos de forma aleatória, esperando que não sejam descobertos pelos insetos predadores. Embora os ovos possam variar em forma e em estrutura, todos têm uma casca dura o suficiente para protegê-los dos parasitas, mas que lhes permita respirar e reter água.
As borboletas colocam ovos em uma planta hospedeira, da qual irão se alimentar as lagartas. Uma borboleta está primeiro inspecionando a planta procurando outros ovos. Uma planta com muitos ovos significa menos comida para suas crias. Mas este pé de maracujá já desenvolveu sua própria defesa. Para evitar que as borboletas coloquem seus ovos sobre ela, produz ovos falsos, pequenos pontos amarelos que imitam ovos de borboleta. Embora as borboletas tentem botar seus ovos da forma mais discreta possível, quando se trata de namoro, são as exibicionistas mais coloridas do mundo. Utilizando uma combinação de visão e olfato, quando o macho encontra uma fêmea no mundo da mariposa, há uma espécie de baleia aéreo antes do acasalamento. Alguns machos se acasalam com a fêmea quando ela está saindo da pupa. Para muitas mariposas que namoram à luz da lua, não é a cor o que atrai o parceiro, e sim o perfume. A fêmea exala ferônomas, que são substâncias químicas que atraem os machos. O macho da mariposa Hércules é capaz de cheirar uma fêmea a mais de 4 quilômetros de distância. Ele pode literalmente cheirar sua parceira dentro de uma floresta cheia de outras mariposas. Mas as mariposas não têm narinas. Suas antenas, tipo broto de samambaia, estão cobertas com sensores olfativos. As antenas da maior parte das borboletas são retas e terminam em uma forma de martelo. A diferença da antena é uma das formas de se distinguir uma borboleta de uma mariposa. A maior parte das borboletas voa durante o dia. A maior parte das mariposas voa durante a noite. A maior parte das borboletas tem cores vivas. Quase todas as mariposas têm cores apagadas. A maior parte das borboletas mantém suas asas verticais enquanto descansam. As mariposas as deixam horizontais. Mas toda regra tem suas exceções. Há mariposas de cores vivas, há também as que voam durante o dia e há borboletas de cores apagadas. Na verdade, não há uma única característica muito evidente que diferencia as borboletas das mariposas. O ovo desta monarca está pronto para eclodir 6 dias depois de ter sido botado. Com as partes afiadas da sua boca, esta lagarta de monarca abre seu caminho para fora do ovo. Sua primeira comida é a própria casca do ovo, um aperitivo para a fome compulsiva que logo vai sentir. Devido ao seu apetite voraz, as lagartas não são muito populares entre os jardineiros e agricultores. Um exército de lagartas esfomeadas em movimento pode destruir as colheitas e fazer com que as pessoas passem fome. Mas elas não comem apenas as colheitas. As lagartas da traça gostam de lã. A traça da tapeçaria não tem nenhum respeito pela história. Mas nem sempre as lagartas conseguem comer de graça. Como elas ocupam um lugar baixo na cadeia alimentar, há muitas criaturas dispostas a comê-las. Até mesmo os seres humanos as acham apetitosas. Na China, as lagartas da seda são um prato especial. Os aborígenes da Austrália comem alguns tipos de mariposas e de gusanos. Acham que são nutritivas e produzem pouco colesterol. Como existe a crença de que uma borboleta é uma alma que está esperando a reencarnação, na Inglaterra acreditava-se que uma mulher que comesse uma borboleta logo estaria esperando um filho. Ao que parece, há pessoas que não se incomodam de colocar borboletas no estômago.
Ao nascer, a lagarta da monarca não é maior do que um alfinete. Mas depois de 2 semanas, de tanto se empanturrar, chega a alcançar o tamanho de um dedo. Sua casa é o algodãozinho do campo, uma planta venenosa da qual se alimenta, o que torna a monarca tóxica. Seu corpo brilhantemente colorido adverte os predadores de sua natureza tóxica. A dieta favorita da lagarta é um buffet de saladas, na posição vertical, onde ela come uma folha por dia. Caso isso não pareça muito impressionante, devem saber que, para que uma pessoa possa igualar o apetite voraz de uma lagarta, precisaria comer quase 20 quilos de salada por dia. A lagarta é um animal esfomeado. Sua missão é muito simples: comer e crescer o mais rapidamente possível. Ela pode dobrar de tamanho em 24 horas. Para comer como uma lagarta, o homem teria que comer outra montanha de salada. As lagartas parecem não ser nada além de bichos esfomeados e lentos, e presas fáceis para qualquer predador. Devido à sua vulnerabilidade, elas desenvolveram diversas defesas muito inteligentes. Muitas lagartas estão cobertas por pelos duros, que funcionam como uma armadura que as protege dos predadores. Alguns desses pelos, como os desta lagarta, segregam veneno como se fossem as flechas envenenadas de algumas tribos humanas. As lagartas de cores brilhantes estão advertindo sobre a sua natureza tóxica. A lagarta amarela da mariposa cabeça da morte é uma prova do ditado: você é o que você come. Por se alimentar da mortal erva moura, é venenosa para todos os predadores. Algumas lagartas soltam gases mal cheirosos quando são perturbadas. Algumas fingem ser ferozes, levantando-se como uma cobra e fazendo uma careta assustadora. Esse tipo de lagarta que vive nos pinheiros sente-se segura em grupo. Procuram alimento juntas, marchando como um exército em formação. Seu quartel são casulos comunitários, no alto dos pinheiros. Algumas lagartas se camuflam e dão a impressão de serem excrementos de pássaros. Assim, não parecem ser um alimento muito apetitoso. O truque é não se mexer. Mas a melhor defesa de uma lagarta é não ser vista. Muitas lagartas têm uma camuflagem que as confunde com as folhas que as rodeiam. A lagarta da borboleta azul, fingindo ser uma larva de formiga, é protegida pelas formigas. As formigas a levam para o formigueiro, onde a lagarta come as larvas verdadeiras e engana as formigas adultas com o açúcar produzido por uma glândula que tem nas costas. Mas talvez o melhor truque seja o desta lagarta de uma mariposa da América Central, que se fecha como se fosse uma semente de feijão. Quando exposta ao sol, a lagarta pula para fugir do calor. O resultado é o que se conhece como feijão pulador mexicano. O folclore da Nova Inglaterra diz que o rigor do inverno pode ser medido pela proporção de pelinhos claros e escuros deste tipo de lagarta. Quanto mais escuros forem os pelos, mais frio será o inverno. Como todas as lagartas, a monarca deve se desprender de sua pele para poder crescer. Elas trocam de pele umas 4 vezes, saindo da pele velha e continuando com a pele mais elástica, embaixo dela. Uma vez alcançado o crescimento máximo e por estar já pronta para a próxima transformação, a lagarta começa a construir um casulo de seda protetor, produzido por uma glândula especial perto da sua boca. O bicho da seda pode produzir um fio contínuo de seda.
O fio mais longo de que se tem notícia tinha mais de 3 quilômetros, quase 2 vezes mais longa que a ponte Golden Gate. A produção de seda continua até hoje. As primeiras peças de seda foram feitas pelos chineses por volta do ano 2500 a.C. A seda continua sendo um material caro, utilizado para roupas finas e lençóis luxuosos. As lagartas destinadas a se tornarem mariposas utilizam seda para construir seus casulos. Esta lagarta faz seu casulo com uma mistura de seda e de folhas de carvalho. A lagarta da traça prefere reciclar a lã das blusas e fazer um saco de dormir, que lhe serve de camuflagem durante o estágio de pupa. Na era AB, antes das blusas, as traças utilizavam a mesma estratégia nos ninhos dos pássaros. Ao construir um casulo com os materiais que existem em volta, elas podem se esconder e passar o estágio de pupa bem ao alcance do bico do inimigo. Mas somente as lagartas das mariposas fazem casulos de seda. As lagartas que irão se tornar borboletas desenvolvem um casulo duro, denominado crisálida. Os hormônios determinam cada um dos seus movimentos até que a nossa lagarta se desprenda da sua pele e comece a desenvolver a pele dura de crisálida. Na sua forma final, a crisálida parece um broto. Durante este estágio de pupa, em que está vulnerável, algumas borboletas se camuflam para enfrentar os perigos externos. Esta lagarta pode escolher a cor em que permanecerá durante a fase de crisálida, marrom ou verde, dependendo das folhas à sua volta. Enquanto isso, dentro da crisálida da monarca está acontecendo uma incrível transformação. A metamorfose está quase completa. O invólucro pupal ficou translúcido e as asas da borboleta já começam a aparecer. Todas as lagartas têm um programa genético que faz com que passem da fase de gusano devorador e se transformem em uma beleza voadora. Dependendo da espécie, o processo pode levar alguns dias, até alguns meses. Apesar da sua aparência frágil, muitas mariposas e borboletas podem voar grandes distâncias. Na década de 1920, Geoffrey de Havilland, um fabricante de aviões britânico, deu o nome de borboletas e mariposas a muitos de seus aparelhos. O mais famoso foi Tiger Moth. Cada borboleta tem sua técnica de voo, desde o voo lento de borboleta azul tropical, que parece deslizar através da floresta tropical, até o voo apressado das borboletas Heliconia. As borboletas venenosas voam mais devagar. Elas não se preocupam muito com os predadores. Algumas mariposas batem as asas com tanta velocidade que parecem beija-flores se alimentando. Muitas vezes dizemos que fomos atraídos por alguma força irresistível, como mariposas pela luz. Mas qual é a razão das mariposas serem tão irremediavelmente atraídas pela luz? Os cientistas ainda não têm certeza. Alguns acreditam que possam confundir a luz com a lua, que se acredita ser seu guia de navegação. Mas verdadeiro ou falso, elas não conseguem se afastar da luz. A delicada borboleta precisa se proteger dos elementos. Quando chove, ela usa uma folha como guarda-chuva.
Nas noites frias, elas se protegem entre as folhas. Muitas borboletas hibernam durante o inverno. Algumas espécies comuns na Europa hibernam nas casas ou nas construções. Antigamente, na Alemanha, acreditava-se que as borboletas dentro de casa traziam azar. No dia de São Pedro, que lá era 22 de fevereiro, as crianças batiam nas casas com martelos e cantavam músicas para colocar as borboletas para fora. Caso não conseguissem, certamente aconteceriam desgraças, como guerras ou morte do gado. A superstição tinha um fundo de verdade, porque as borboletas podem disseminar doenças através do contato com os fluidos dos olhos do gado. Quando as lagartas trocam os pés pelas asas, também trocam sua dieta de folhas para líquidos. A maior parte das borboletas bebe néctar de flores, utilizando um órgão similar à língua, denominado probóscide. Algumas se alimentam de frutas. Em sua procura por água e minerais, as borboletas podem até se alimentar de suor humano, lágrimas de tartaruga e ainda do esterco de alguns animais. Mas há algumas mariposas que não comem nada. Na verdade, não têm nem boca. Quando eram lagartas, armazenaram toda a energia que vão precisar durante a vida. Mas muitas mariposas diurnas comem. Esta mariposa, estudada por Darwin, tem o recorde de probóscide mais longo. Ele estica até atingir o tamanho de um canudo de bebida. Esta mariposa cabeça de morte alimenta-se de mel. Utiliza seu probóscide para perfurar as paredes da colmeia. Seu nome sinistro é devido à marca em forma de caveira que tem nas costas. Mas a mariposa mais aterrorizante é a mariposa vampiro. Ela perfura os tecidos moles em volta dos olhos dos animais e bebe seu sangue. Contam as lendas que quando o bispo de Winchester jantou com o rei Arthur, este lhe deu poderes mágicos. A partir de então, quando o bispo queria reforçar a verdade sobre o que acabava de dizer, abria as mãos e soltava uma borboleta. Passou a ser conhecido como o Bispo da Borboleta. Além de servirem para voar, as asas das mariposas e borboletas também lhes servem como defesa. Da mesma forma que quando eram lagartas, algumas borboletas querem ser vistas. Amarelo, vermelho, laranja e preto são as cores que significam veneno para os predadores. Para enganar os predadores, algumas borboletas não venenosas adotaram as cores das venenosas. A borboleta monarca foi denominada assim em honra ao rei William, príncipe de Orange, que recebeu seu nome do conceito em lugar do rei, porque ele fingia ser a monarca. Na sua tentativa de imitar espécies indesejáveis, algumas borboletas e mariposas desenvolveram os corpos listrados das abelhas e vespas. À primeira vista, um predador poderia confundir esta borboleta com um animal que ela está imitando e deixá-la de lado por algum alimento menos ameaçador. Estas marcas que imitam olhos têm um propósito duplo. Quando um pássaro ataca, com frequência ataca os olhos. Por isso, essas marcas servem para desviar esses ataques. Uma borboleta pode perder uma parte das asas, mas não pode perder a cabeça. O truque mais comum dessas ilusionistas do ar poderia ser denominado "E o vento levou". A história da camuflagem das borboletas e das mariposas é tão variada como os ambientes que as rodeiam. Estas aqui conseguem se confundir com a era. Estas outras tornam-se invisíveis entre as folhas mortas das florestas tropicais do Sudeste Asiático.
Esta mariposa ganharia um prêmio pela sua capacidade de adaptação. Enquanto a mariposa campestre continua branca, a urbana escureceu para se adaptar às árvores manchadas pela poluição. Para todas as borboletas e mariposas, o lema é adaptar-se ou morrer. Depois de 18 dias de estágio pupal, chega o momento tão esperado. Nossa monarca sai da crisálida e completa sua passagem para a vida adulta. Pendurada de cabeça para baixo, utiliza a força da gravidade para ajudá-la a puxar o sangue para as veias nas asas, forçando-as a se expandir e secar. À medida que se abrem as asas, começa o capítulo mais extraordinário de sua vida. A monarca libera-se das suas amarras terrestres e se eleva no ar. Suas asas foram feitas para voar longas distâncias. Todos os anos, milhões de monarcas migram da América Central para a América do Norte. Uma distância de mais de 3.000 quilômetros, a migração natural mais longa realizada por qualquer tipo de inseto. Algumas monarcas pegam ventos que as carregam ainda mais longe, transpondo o Atlântico até a Europa. As monarcas sempre passam o inverno nos mesmos vales do México, onde cada árvore pode hospedar até 20.000 borboletas. Liberadas da hibernação pelo sol quente, as borboletas começam a se alimentar e a se preparar para sua épica viagem em direção ao norte. Algumas chegarão até o Canadá, outras morrerão no caminho e serão suas crias que terminarão a viagem. Dos trópicos até a tundra, nosso mundo abriga milhares de espécies de mariposas e borboletas. Enquanto continuarem a abrir suas asas, continuarão a enganar e a enfeitar o mundo natural. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo.